alegria muito grande estar aqui pela primeira vez. Numa casa que tem o nome de Eurípides Barçanufo, então deixa eu falar logo de antemão a minha admiração por Eurípides Barçanufo, que na nossa visão de pesquisa é um dos maiores espíritos que já pisou o planeta Terra. Sacramento respira Eurípides até hoje. Ele fundou um dos maiores colégios da história da educação, o Colégio Allan Kardec, fundado em 1907. Não deixa nada a desejar para nenhum grande colégio da história, desde a Academia de Platão, passando pelo Liceu de Aristóteles e a Asnaia Poliana do Tolstói, Summerhill do Alexander Neil. Não importa o colégio, nós ainda temos que caminhar muito na educação para alcançarmos o nível do Colégio Allan Kardec. Foi o primeiro colégio a trabalhar com a visão de que o educando é um reencarnado, que é a grande revolução que vai acontecer na educação no futuro, que pertence a Deus. Mas com certeza, quando você passa a olhar para o educando como um reencarnado, você para de olhar para uma pessoa como uma tábua rasa, como os empiristas ingleses acreditavam, como John Locke, por exemplo. Então você para de introjetar conteúdos de fora para dentro. Porque o educando não é uma esponja para absorver conteúdos. É um ser que tem possibilidades, potencialidades que precisam ser desenvolvidas. E Eurípides Barçanufo enxergou isso como ninguém. O que chama a atenção é como que ele conseguiu praticar uma educação muito semelhante à educação realizada por Pestalozzi em Yverdun, na Suíça, que foi a experiência de Pestalozzi mais madura, depois da aldeia de Stans, por exemplo. Ele chegou em Yverdun e fez de um castelo onde pessoas morriam, ele passou a educar crianças. Então chama a atenção como que Eurípides, em Sacramento, distante dos grandes centros culturais do mundo, conseguiu fazer uma educação tão semelhante em termos de qualidade ao que Pestalozzi fazia, e com o acréscimo da visão da reencarnação. O Pestalozzi na época não podia praticar e Eurípides fez em Sacramento. Então fica aqui registrado todo o nosso respeito e admiração por esse grande espírito que foi Eurípides Barçanufo. Bem, vamos lá. Nosso tema de hoje, a família dentro da visão espírita ou da perspectiva espírita, é um tema muito difícil de ser visitado. Nós já estudamos muitas vezes esse tema, na verdade. Acho que todos aqui já ouviram palestras, programas de rádio, leram livros sobre o tema família, mas nós também acreditamos que é sempre bom, com relação a um tema de tanta importância para a vida, para a sociedade, nós voltarmos a fazer aquilo que a minha avó costumava dizer, a lavar a vasilha do arroz, que é o que ninguém quer fazer, lavar a vasilha do arroz. Então, tudo que é simples costuma ser profundo. Então, voltar ao tema família, estudar de novo, até porque, segundo estudos sociológicos, antropológicos, as famílias na Terra passam por muitas dificuldades. Todos nós sabemos disso. Tem vários tipos de famílias. Nós vamos trabalhar com alguns, até nós chegarmos à visão espírita. Não que seja a única, posto que não é. Mas com certeza a visão espírita da família tem uma contribuição a dar. Então é esse o objetivo do nosso trabalho. De início, nós gostaríamos de lembrar um pouco a Grécia Antiga. Porque se nós analisarmos a mitologia grega, nós vamos identificar algumas referências ao tema família. Vamos lá. Primeira história, primeiro mito que eu vou contar, de Faetonte. Faetonte era filho do deus Apolo. Os gregos eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Parênteses. No Livro dos Espíritos nós aprendemos que esse politeísmo dos povos antigos era, na verdade, a manifestação de espíritos que o homem, à época, não conseguia compreender. Então, chamava de divindades. Voltando à história. Faetonte era filho do deus Apolo, deus da luz, da razão, do equilíbrio, deus do sol, também chamado sol. Um dia foi contar para os amigos de escola que era filho do deus Apolo, e os amigos não acreditaram, zombaram dele. E você é filho do deus Apolo? Você está contando uma história para nós. Eu sou filho do deus Apolo, vocês podem acreditar, você não é. E zombaram de Faetonte. Faetonte foi para casa e contou para a mãe dele, a ninfa Climênides.
Mãe, fui contar para os meus amigos de escola que eu sou filho do deus Apolo e eles não acreditaram. Aí a mãe disse, mas meu filho, você não precisa ficar assim. Eu estou dizendo que você é filho do deus Apolo. Não, mãe, eu estou muito chateado, eu estou muito melindrado, eu estou muito frustrado, porque eu contei isso para os meus amigos e eles zombaram de mim. Meu filho, não esquente com seus amigos. Não, mãe, eu não aceito, eu não levo o desaforo para casa. Meu filho, tá bom, se você quer, se você quiser, você vai até a casa do seu pai e pergunta a ele. E assim ele fez, foi para a casa do pai dele, na Morada do Sol, muito distante de onde ele estava, caminho custoso e difícil. E lá chegando, perguntou para ele, ó, grande Apolo, grande luz que ilumina o mundo, eu pergunto para você, eu sou seu filho? Sim, Faetonte, diz Apolo, você é meu filho. Aliás, você não precisava ter vindo aqui só por causa disso. Não, mas eu preciso de uma prova, meu pai, porque eu contei para os meus amigos de escola que eu era seu filho e eles não acreditaram. Mas Faetonte, sua mãe Climene deve ter dito para você que você era meu filho. Ela disse, mas eu quero uma prova. Bem, talvez Apolo, com a consciência culpada, posto que é afastado da própria casa e do próprio filho, né, quis compensar de alguma maneira essa ausência. Isso, né, ainda acontece até os dias de hoje. Só que as pessoas costumam dar mais presentes materiais para suprir essa falta, né, essa ausência que às vezes é por diferentes motivos, difíceis, às vezes não é da escolha da própria pessoa, mas acreditamos também que nem sempre a compensação material é o mais importante para ajudar crianças e adolescentes. Bem, voltando para a história, aí o Apolo diz assim, faça o seguinte, meu filho, faça um pedido, e o que você pedir eu vou atender, eu sou um grande deus da Grécia Antiga e não tem problema algum quanto a isso. Faetonte, mordido pelo bicho da vaidade, pediu a única coisa que ele não podia ter pedido. O que é que ele pediu? Para dirigir o carro do sol. O problema é que só quem estava tarimbado, preparado para dirigir o carro do sol, era Apolo, que era um deus, tinha essa função de levar a luz para a terra inteira. Faetonte não. Como tinha prometido, com testemunhas diante do lago, lembrando toda a simbologia da mitologia, ele não podia voltar atrás. Ele diz para o filho, Faetonte, só você pode voltar atrás. Meu filho, você não pode dirigir o carro do sol. Você vai colocar em risco a vida das pessoas da terra inteira. Não, meu pai, você prometeu, agora vai ter que cumprir. Eu quero dirigir o carro do sol, mas meu filho, por favor, é muito arriscado. Teimoso, característica também dos adolescentes, dos jovens, e nós também na fase adulta, né? Vamos admitir. Ele quis dirigir o carro do sol. E aí Apolo, não vendo outra saída, passou a ensinar para ele algumas técnicas para que ele conseguisse, né, cumprir lá o seu papel. E ensinou para ele, ó, você vai segurar as rédeas assim e tal, vai fazer dessa maneira. Bem, o fato é que Faetonte foi dirigir o carro do sol. Começou a dirigir. E depois perdeu o controle das rédeas do carro do sol. E o que aconteceu? Ele colocou o fogo na terra inteira. Então, o que esse mito de Faetonte... Aliás, tem uma pesquisa que está sendo feita, tem pouco tempo, por astrônomos, pessoas que estão tentando relacionar a queda de um meteorito numa região específica da Alemanha, não lembro o nome da região, mas com o mito de Faetonte, o que prova que um mito não é uma mentira total. Ele tem um fundo de verdadeiro, uma mensagem cifrada que precisamos absorver. É esse o papel do mito. Ele é tão atual que até hoje muitos terapeutas usam nos seus consultórios mitos, não é? Porque, aliás, você vai dar aula, você vai falar da matéria, ninguém te dá atenção. Você conta um mito, as crianças prestam atenção. Se tiver alguém conversando, uma vai falar, para de falar, eu quero escutar a história, porque a história desperta, né, o interesse nas pessoas. Então, o que significa, o que podemos extrair desse mito com relação ao nosso tema? Que conflitos familiares existem desde que existe o mundo, né? Casos de família, né? Isso é muito antigo no mundo. Outra história grega. Existia um artesão da Grécia chamado Dédalo. Dédalo, né, significa labirinto, uma das definições. Ele tinha um sobrinho que era mais talentoso do que ele. Ele tinha inveja do sobrinho. Como pode eu, tinha um sobrinho meu, ser mais talentoso do que eu? Ganhar mais do que eu? Não, isso não pode. Está começando agora, não é?
E aí o sobrinho se chamava Talo, em uma das versões, ou Perdes em outras. Mitologia é assim, né? Já dizia um especialista sobre mitologia greco-romana, o Jean-Pierre Vernant. Mito é assim, você conta e reconta, e o fascínio do mito é você justamente poder contar e adaptar. Ele escreveu um livro dedicado ao neto dele, fazendo uma adaptação dos mitos. Mas voltando para a história, ele não suportou o sobrinho ser mais talentoso do que ele, matou o sobrinho. Fugiu para a ilha de Creta, conheceu o rei Minos, e lá o rei Minos pediu para ele construir o famoso labirinto. No labirinto foi encerrado o Minotauro, metade touro, metade homem. De tempos em tempos, o rei Minos ele mandava 7 rapazes e 7 moças que vinham de Atenas a enfrentar o Minotauro no labirinto, e não conseguiam sair. Até que um dia foi convidado Teseu, que seria um semideus, né? Não seria nem Deus, nem um homem comum. Pelos seus feitos, acabava se destacando. Teseu conheceu a filha do rei Ariadne e ela se apaixonou por ele. Quantos problemas em família começam por causa das paixões? Quando um filho está apaixonado, como uma filha está apaixonada, a mãe sente o peso no coração do perigo. Porque a paixão, apesar de importante, desde que usada para o bem comum da coletividade, quando ela atende a objetivos puramente pessoais, ela se torna muito perigosa. E os pais sabem disso e sofrem junto. E muitas vezes não tem muito o que fazer, a não ser rezar, pedir a Deus e orientar. Não é? Você fala, você educa, você avisa, mas nem sempre você pode passar pela experiência que a pessoa escolheu passar. Ariadne ficou apaixonada por Teseu, voltando para a história, e deu de presente para ele um novelo de lã. Ele com uma mão portava uma espada e com a outra ele foi desfiando o novelo de lã e marcou a saída do labirinto. Ele resolveu o problema dele com o Minotauro, resumindo a história, tem várias versões, eu estou contando uma delas, pode ser a do Thomas Bulfinch, Livro de Ouro da Mitologia, da Ed Ouro, que é uma versão bem didática para um primeiro contato. Mas um cara que é mais ligado ao estudo da mitologia, um estudioso, é o Junito Brandão, escreveu pela Vozes, professor da PUC, etc. Ele escreveu e pesquisou muito sobre a mitologia. Voltando para a história, vocês já viram que eu gosto de história, né? Preciso da ajuda de vocês hoje. Se estiver falando demais aí, por favor, já chegou a hora, pode voltar para São Gonçalo. Mas voltando para a história, coisa de professor, peço desculpas. Voltando para a história, ele saiu e esqueceu de Ariadne, não deu atenção a ela, valor e foi embora. Dessa historinha ficou conhecida a expressão encontrar o filho de Ariadne. O que significa essa expressão? Qual é o conteúdo? Você encontrar a saída para um problema. Então tudo que nós precisamos com relação ao tema família, encontrar o filho de Ariadne no nosso lar, às vezes calar e ouvir e não responder. É um encontro com o filho de Ariadne. E como é difícil você calar e ouvir. Como é difícil você usar a prece, que é um tipo de respiração da alma que nós esquecemos no nosso lar. Arriscamos dizer que é muito difícil você sair da encarnação equilibrado sem usar a prece e um bom sono. São duas formas da alma respirar. O sono, bem usado, é um dos estados de emancipação da alma, segundo o Livro dos Espíritos. E a prece também. Ela auxilia o ser quando em dificuldade, inclusive no ambiente familiar. É o momento de você ser testado, provado, inclusive a sua fé, que pode ser manifestada pela sinceridade e simplicidade quando você pede ajuda, quando não está conseguindo suportar uma amargura doméstica, que segundo Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, as amarguras domésticas são provas difíceis de suportar. Ainda diz assim ele, pessoas que suportam com coragem provações na sociedade sucumbem ao peso das amarguras domésticas. Só para nós entendermos como que é difícil a temática família.
Depois que Teseu vai embora, o Dédalo, que era o artesão que construiu o labirinto, briga com o rei Minos. O rei Minos manda prender ele no alto de uma torre. Ele e seu filho Ícaro, até nome de escolas, etc. Depois de muito tempo, eles fugiram da torre. Faltava fugir da ilha. Dédalo, como um bom artesão, constrói asas de cera para ele e para seu filho, diz Ícaro: olha só, as asas são de cera. Nós vamos voar, nós vamos fugir. Só que você não pode voar nem muito alto nem muito baixo, Ícaro. Por quê? Se você voar muito alto, as asas são de cera, você vai se aproximar do sol, elas vão derreter, você vai cair e vai morrer. Se você voar muito baixo, em contato com o mar, um instrumento de metal que prende, né, as asas vai enferrujar e você também vai cair. As asas vão quebrar, você vai cair e vai morrer. O ideal, Ícaro, é você não voar nem alto nem baixo. É você manter o equilíbrio. Começaram muito bem. Depois o Ícaro começou a manifestar um desejo de superar o pai. E nós conhecemos muito bem isso, né? Eu vou ser melhor que meu pai. Eu vou trabalhar mais que meu pai. Desde a mitologia grega, uma geração vai destronando a outra. A de Zeus só triunfou no Monte Olimpo porque destronou a de Cronos, que foi a anterior. Então esse desejo de superação com relação à geração anterior, isso é muito antigo no mundo e continua a existir até hoje nas famílias. É a filha competindo com a mãe, etc., né? Entre outras coisas. E aí eles começaram a voar no mesmo nível. Aí o Ícaro se empolgou, quis superar o pai, começou a voar mais alto, se aproximou do sol, suas asas derreteram, ele caiu e morreu. Qual é o fundo da história? Que em família devemos ter o equilíbrio e às vezes tomar cuidado para nós não nos empolgarmos na nossa família ou relaxarmos demais e abaixarmos a nossa vibração, nosso padrão vibratório. Porque às vezes quando você está em casa que você precisa orar e vigiar, é o momento que você está mais relaxado. E é justamente quando você está mais relaxado diante da televisão, que já ajuda você a relaxar, não é? As coisas começam a acontecer, as discussões, etc. As brigas muitas vezes começam 6 horas da manhã, na hora do café. Então é quando você não está preparado, a pessoa te faz uma pergunta, você não responde, aí a pessoa, você não quer me responder? Não, às vezes a pessoa demora para acordar. Não é? E a gente não entende e já começa a brigar, você não fala mais comigo, você não gosta de mim. Então essas coisas acontecem, não tem horário. Em se tratando de família e ambiente familiar, pode acontecer em qualquer hora. Aí a pessoa pode dizer: poxa, mas que difícil, eu tenho que ficar em casa toda hora, me preocupando se vai acontecer alguma coisa. É, mais ou menos por aí. Se você quiser evitar, né, muitos aborrecimentos, né, coração, né, já dizia Jesus: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Depende do seu sentimento natural, daquilo que você está buscando fazer no seu lar. Aí você vai angariar simpatia espiritual e a ajuda vem e as coisas começam a acontecer. Bem, vamos lá. Da Grécia, vamos falar um pouquinho da cultura hebraica, que é muito importante também no nosso tema. Vamos lá. Nem falei da definição, mas deixa eu falar um pouquinho da cultura hebraica primeiro. Essa é a Bíblia de Jerusalém, utilizada pelos companheiros católicos. Ela é maior. Os companheiros protestantes, eles usam geralmente a tradução de João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia menor. Porque na Bíblia católica tem alguns livros que os companheiros protestantes não aceitam, como o livro de Tobias, por exemplo, citado por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, história de Isaac e de Jacó. Na verdade, de Esaú e Jacó, são gêmeos que brigavam desde o ventre. Como entender essa história? Então vamos lá. Eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, um arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, um arameu. Isaac implorou a Yahvé por sua mulher, porque ela era estéril, não podia ter filhos. Yahvé ouviu e sua mulher Rebeca ficou grávida. Ora, as crianças lutavam dentro dela. E ela disse: se é assim, para que viver?
Foi então consultar a Yahvé, e Yahvé lhe disse: há duas nações em teu seio, dois povos saídos de ti se separarão, um povo dominará um povo, o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu o primeiro, era ruivo e peludo como um manto de pelos, foi chamado de Esaú. Em seguida, saiu seu irmão, e sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Foi chamado de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando eles nasceram. Bem, tem toda uma mensagem simbólica. Então, aquilo que os professores Herculano Pires, Carlos Baçaí, Deolinda Amorim, todos eles da geração anterior, que nós temos um apreço, uma admiração muito grande pela geração anterior, porque nós consideramos uma geração lúcida, e acredito que eles precisam ser resgatados para o bem do próprio espiritismo, porque compreenderam Kardec, né, nesse trabalho tão profundo de restabelecimento dos ensinos de Jesus. Mas isso é bom de ser dito, porque Jesus continua a ser atual, né? Encanta ver homens com mentes tão poderosas como esses que nós citamos, falando sobre a vida de Jesus, sobre a beleza dos ensinamentos de Jesus. Nunca tiveram vergonha de falar de Jesus. Isso é muito bonito, porque geralmente as pessoas se perdem diante das vaidades do mundo, dos títulos que vão conquistando na terra, né? E isso que nós enxergamos no trabalho dessas pessoas é muito importante de ser dito. Bem, voltando aqui para a nossa história, eles nos ensinavam que nós não devemos considerar a Bíblia como um bezerro de ouro, né? Você não vai olhar para a Bíblia e vai ter uma interpretação literal de tudo que está escrito na Bíblia. Não pode, né? É difícil, porque só no Antigo Testamento são 42 livros que representam a tradição e a história de um povo. Então você tem ali um trabalho humano, e você tem também uma mensagem inspirada. Certamente que você precisa separar, e separar é muito difícil de discernir. Então, fazendo uma leitura positiva desse texto, algumas perguntas cabem, como por exemplo, se a alma foi se a alma foi criada junto com o corpo, como nos ensinaram ao longo dos séculos, como pode um irmão brigar com outro irmão desde o ventre? É uma pergunta. Se a alma é criada junto com o corpo, se ela não preexiste, não existe anteriormente, como que pode? Como você entender Deus e sua bondade? Deus onisciente, sábio, bondoso, dentre todos os atributos que Deus tem, você entender que Deus iria permitir que irmãos gêmeos brigassem desde o ventre e a vida toda praticamente. Então, com a reencarnação, você compreende o quê? Que essa animosidade entre Esaú e Jacó, essa rivalidade, começou no pretérito, não é? Ela começou antes. E durante a vida, depois de muito brigarem, tem um momento do livro de Gênesis lá na frente, onde é bonito, inclusive, onde existe a reconciliação. E aí nós já vamos antecipar a conclusão da nossa palestra de hoje, do nosso estudo. Nós estamos aqui para cada um no seu tempo e a sua maneira. Não dá para padronizar, realizarmos a nossa reconciliação em família. É a conclusão do nosso trabalho. É difícil? Muito, mas muito difícil. Perdoar, que não é esquecer, tá claro. Aliás, a gente evolui lembrando aos poucos, mas a gente evolui lembrando, não é esquecendo. Claro que tem todo um projeto, um processo educacional, não dá para lembrar tudo também. Ninguém vai correr através agora das terapias regressivas, porque eu quero lembrar, porque lembrando que eu evoluo. Tudo a seu tempo, né? Não há nada oculto que não venha a ser revelado, já dizia Jesus. Mas o importante para nós é nós entendermos
dessa necessidade de começarmos a trabalhar cada vez mais essa possibilidade. Jesus nos ensinava: amai os vossos inimigos. O Herculano Pires chama de subversão da ordem, porque resolve todos os problemas da sociedade. Evita guerras, conflitos, brigas, problemas territoriais. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem. Orai por eles. É o ensinamento de Jesus. Claro que você não vai amar um inimigo, entre aspas, provisório, como você ama um amigo. Já dizia Kardec no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não dá. Você precisa de tempo. Mas aceitar a reconciliação, se convidar você para fazer um trabalho em conjunto, por que não fazer? Já é um princípio, já é uma grande coisa. Bem, então estamos estudando sobre o tema família. Vamos lá. A definição de família. Família, do livro História da Pedagogia de um italiano chamado Franco Campi. Ele diz assim: a família é o primeiro regulador da identidade física, psicológica e cultural do indivíduo e age por ele por meio de fortíssima ação ideológica. O que significa isso? Querendo ou não, tudo que somos hoje, tudo que fazemos na sociedade de uma maneira geral, guarda relação com o período que nós vivemos em família. Tudo. É um instituto, a família, dos mais importantes. Tem vários, né, na vida, na sociedade. A família é um dos mais importantes, se não for o mais importante. É de ordem divina. Só que quando se materializa na Terra, no ambiente físico, no visível, vai se ramificando em vários tipos. Você pode estar a família dentro de uma lógica hebraica, grega, etc. Tem vários tipos de família. A burguesa, a sagrada católica, são termos específicos que qualquer pessoa que for estudar sobre o tema família vai encontrar. Né? São classificações que existem mesmo para o tema. E uma definição humanista de Herculano Pires, que diz assim: ó, o homem é relação, e a família é o meio de relação em que ele absorve a seiva humana que o faz homem. Isto é, para você se fazer homem, ser humano, você se faz ser humano passando pela família. Então, na nossa época, trazendo para o tempo presente, onde essa instituição não está sendo muito bem cuidada, preservada, respeitada, eu acho que é um bom ponto de reflexão para todos nós, né? Como professor, sempre perguntamos nas salas assim: quem quer construir família? Não são muitos os que levantam um dedo, né? Não é um trabalho documentado, de perfil científico, com estatística, mas assim, dá para perceber que alguma coisa está acontecendo. A visão que os jovens estão tendo sobre o Instituto Família não é uma visão positiva, por isso talvez eles estejam influenciados pela mídia, pela televisão, etc., querendo desconfigurar esse instituto tão importante para os desafios do tempo presente, os desafios do mundo. Então vamos lá, pode passar, por favor. Tem mais um texto da cultura hebraica do Velho Testamento que nós apreciamos, que é do último livro do Antigo Testamento, do profeta Malaquias. E aí a fonte é a Bíblia Jerusalém e Malaquias. E diz assim, tirando os apetrechos míticos e pegando a essência, dá para entender: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe para todo Israel estatutos e normas. Eis que vos enviarei Elias, da ideia de futuro, né, o texto, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. O grande e terrível nós vamos relativizar, né, por causa do simbolismo da época, etc. Ele fará voltar o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Isso é muito interessante no sentido profético da doutrina espírita, porque anuncia a vinda de Elias, né, no futuro, mas o mais importante para o nosso tema hoje é o seguinte: ele fará voltar o coração
dos filhos para os pais. Pergunta, lá na época, lá na cultura hebraica, nesse contexto que foi produzido o texto de Malaquias, os filhos brigavam com os pais? Sim. Hoje, no futuro, os filhos brigam com os pais? Também. Então, as coisas vão se relacionando, né, nessa temática. Pode passar, por favor. Bem, antes de entrar propriamente na visão espírita, nós gostaríamos de falar do cristianismo. O cristianismo reconfigura o modelo de família da antiguidade. Por quê? Jesus valoriza a mulher. A mulher não era valorizada no mundo antigo. Não era. Por exemplo, a mulher não podia praticar filosofia na Grécia. Podia. Tem um trecho de um livro muito importante da filosofia, O Banquete de Platão, que fala sobre o tema amor. Tinha lá um poeta que tinha recebido um prêmio num concurso de tragédias, Agaton, ou Agaton. Aí foi fazer uma festa na casa dele, recebeu as pessoas. Aí tinha uma mulher lá tocando flauta. Aí um daqueles personagens que iam participar da discussão filosófica sobre o tema amor expulsa ela. Olha só, essa flautista não tem que ficar aqui, tem que ficar dentro de casa. Lugar de mulher não é debatendo filosofia. Expulsa mesmo. E ela não fica. O livro é belíssimo, o último discurso é de Sócrates, onde ele dá uma aula, porque Sócrates é assim, né? Ele deixa todo mundo falar, depois ele fala. De propósito. Sabia o que estava fazendo. Muito inteligente. O sentido emocional, o espiritual, etc. E ele começa dizendo que aprendeu sobre o amor com uma mulher, com uma sacerdotisa de nome Diotima. Bem, a discussão filosófica acabou ali, né? Porque como naquele mundo, apesar de elevado intelectualmente, mas machista e conservador, um filósofo, que já era polêmico, entre aspas, que incomodava, que era o Sócrates, podia falar em público que aprendeu sobre o amor com uma mulher. Então o Sócrates sabia que estava fazendo isso para preparar o terreno para as conquistas depois do movimento feminista, no século XIX, na Europa, no Brasil com a Anália Franco, nossa querida Anália Franco, né? Que trabalho bonito em prol da emancipação das mulheres, fundou cerca de 100 instituições de ensino, a Anália Franco. Então assim, foi tudo sendo construído. No mundo antigo a mulher não era valorizada, com a exceção de Sócrates e Platão. Até o Aristóteles, que nós respeitamos e admiramos, com relação às mulheres ele foi um pouco conservador. As crianças não tinham conceito de infância na antiguidade. Não existia. Quando uma criança ela não estava de acordo com o modelo de sociedade, ela era sacrificada. Se ela era portadora de alguma necessidade especial em Esparta, ela era sacrificada. Ela era eliminada. Não podia viver. Quem que vai estabelecer pela primeira vez uma citação de Platão, ou duas no máximo, sobre a infância, do aprender brincando na República? Quem vai estabelecer pela primeira vez no mundo? Isso é reconhecido por professores especialistas em Platão. Quem vai estabelecer é Jesus de Nazaré. Não tem jeito. Jesus de Nazaré, ele vai dizer: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para quem delas se assemelha. Nem os discípulos da época conseguiam entender tamanha visão de mundo, tamanha amplitude que Jesus tinha. E aí Jesus, com a parábola do filho pródigo, o homem tem muitas posses, dizia Jesus. E aí o filho mais novo perde tudo que tem. O pai fica assustado: eu quero a minha parte, porque eu cansei dessa vida. E aí ele vai embora, depois de alguns dias, e gasta tudo que tem. O chamado filho pródigo, né? Uma parábola muito bonita que está contida no Evangelho atribuído a Lucas. E aí ele vai gastar tudo que tem, depois passa muitas necessidades. E aí ele foi para um lugar onde ficavam os porcos, e até o que era entregue aos porcos lhe faltava. Aí ele lembra da casa paterna. E aí, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai os jornaleiros, os trabalhadores são bem tratados. E aí ele vai fazer um discurso, aí prepara o discurso, vou dizer: pai, eu pequei diante do céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E volta. Quando ele volta, o pai o avista e vai ao encontro dele.
E ele ameaça iniciar o discurso, o pai não deixa, traz ele, acolhe e manda parar toda a produção, fazer uma festa, coloca anel no dedo dele, sandália, tudo que representava a cultura da época, e diz, né, o meu filho estava perdido e se achou. Então é a história que para a espiritualidade superior, todo mundo é importante. Não tem um que é importante e o outro não é. Verdade, se nós formos analisar as 3 parábolas que falam sobre isso, a da dracma perdida. Uma mulher tem 10 dracmas, ela perdeu uma. Nossa, ela vai acender a candeia, a luz, e vai pegar a vassoura e vai varrer, e ela não vai parar até ela achar a dracma perdida. Dracma era a moeda da Grécia até 2001, quando a Grécia adotou o euro. A Grécia cada vez mais se afasta da sua essência e não consegue conviver muito bem no mundo globalizado capitalista. Só uma observação. E aí, voltando para a história, um homem tem 99 ovelhas, porque uma foi embora, uma sumiu, tinha 100, ele ficou com 99. O que ele faz? Ele não vai parar até achar essa ovelha desgarrada. Então, o que nós percebemos nos ensinamentos de Jesus? Que toda pessoa é importante. E na parábola do filho pródigo, Jesus está querendo chamar a nossa atenção e está fundando no mundo um novo conceito de paternidade, que não existia. Porque na Grécia Antiga, em Roma, o modelo de pai que vigorava, que predominava, era o modelo do pater família. O pai que imprimia terror, medo, todo mundo assim, não era nem respeitável, mas tinha medo mesmo. As pessoas tinham um pavor do poder do pai, decidia muitas coisas nas famílias da antiguidade. E o Jesus, com a parábola do filho pródigo, está apresentando um novo conceito de Deus, a paternidade universal, de um Deus que não é mais aquele Deus do Antigo Testamento, que se vinga, que pune, que tem raiva, que tem cólera, o Senhor dos Exércitos. Isso muda completamente. E não só o Deus no sentido da criação, mas no sentido das famílias, nós também percebemos que muita coisa vai mudar. Porque os pais, no ambiente físico, lembrando da parábola do filho pródigo, muitas vezes passam a ouvir seus filhos, passam a dialogar. Então Jesus, com certeza, é o grande pedagogo da humanidade. Já dizia Clemente de Alexandria e Orígenes, pais da igreja dos primeiros séculos de cristianismo. Jesus reconfigura o modelo de família. É isso que é importante para o nosso estudo de hoje. Bem, e aí, os ensinamentos de Jesus foram perdidos, deturpados, distorcidos. Sabia muito bem ele que isso iria acontecer. Hoje eu vos falo por parábolas, mas dia virá que não mais vos falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei sobre as coisas do Pai. Dizia também Jesus: tenho muito ainda a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Então tinha, ao anunciar o Consolador prometido, a noção de que as coisas aconteceriam no seu tempo, e a humanidade precisava se desenvolver intelecto-moralmente para quando chegasse o momento do surgimento do Espiritismo. Então o que vai acontecer com o Espiritismo? Nós vamos ter aqueles princípios que nós já encontrávamos na cultura antiga desenvolvidos. No cristianismo nós temos a existência de Deus? Temos. Jesus, como ninguém, como um espírito muito à frente do tempo, apresenta um conceito de Deus límpido que vai mudar a mentalidade do mundo. Nós temos a comunicação entre vivos e mortos, principalmente após o dia de Pentecostes, que nós temos dificuldade de entender. Com a ajuda de Ernesto Bozano no livro Xenoglossia, nós entendemos que aquilo foi uma eclosão, uma possibilidade de manifestação de faculdades mediúnicas, e ali os discípulos, apóstolos, seguidores do Cristo passaram com mais confiança a manifestar seus dons mediúnicos. Mas era muito pouco tempo do desencarne de Jesus, do passamento de Jesus, para que naquela data do Pentecostes se concretizasse a vinda do Consolador prometido. Então precisávamos de mais tempo.
isso vai acontecer com a doutrina espírita. A doutrina espírita, nós temos esses princípios desenvolvidos. Pluralidade dos mundos, dizia Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Também encontramos no cristianismo, né, essa percepção de Jesus, a reencarnação, quando Jesus confirma, né, o espírito de João Batista como a reencarnação do profeta Elias, e o anúncio a Nicodemos. Então temos a reencarnação também no cristianismo. Só que com o espiritismo, esses princípios vão ser mais desenvolvidos, com certeza, até pela maturação, pela maturidade da humanidade. Então vamos lá. A visão espírita da família. Diz Herculano Pires: a família se apresenta, portanto, na concepção espírita, como um dinâmico de forças espirituais, produzido pela evolução terrena e destinado a formar, nas conjugações familiares, a nova humanidade terrena. José Herculano Pires. Qual é a diferença das definições anteriores do Franco Campi, italiano, e do Herculano, numa visão mais humanista? Essa parte aqui, ó, dinâmico de forças espirituais. Como que isso influencia no ambiente familiar? Nem tudo é obsessão, mas com certeza a obsessão dos ambientes familiares é um componente que precisa ser considerado. Ambiente de baixa vibração, pela lei da sintonia, você vai atrair pessoas em baixa vibração, sem dúvida alguma. Muitas discussões, elas são acompanhadas por um componente espiritual de ordem inferior. Isso na literatura mediúnica de qualidade fica ainda mais claro, né? Por exemplo, livro Sexo e Destino, psicografia de Chico Embalba. Na colônia de Nosso Lar tem um instituto chamado Almas Irmãs, que recebe pessoas que se desequilibraram no campo da sexualidade, muitas que tinham se preparado no próprio instituto. Aliás, o livro dá uma estatística que é a seguinte: de 100 pessoas que saem do instituto para reencarnarem, 18 voltam com missão cumprida. 18. 22 voltam melhoradas no campo da sexualidade, que é um campo assim, muito importante para debates e discussões, principalmente com jovens. Hoje, na nossa sociedade, nós passamos pelo problema da sexualidade precoce, inclusive na infância, onde a sensualidade é estimulada também pela mídia e com um acordo tácito das famílias, com crianças de 5, 6, 7 anos que manifestam sensualidade antes do tempo. É um problema a ser enfrentado. Então, nesse instituto, que era dirigido pelo instrutor Félix, quando eles vão ajudar um determinado componente familiar, fica visível a influência do componente espiritual inferior para perturbar aquelas pessoas envolvidas numa trama muito antiga e que, diante daquele quadro, estava difícil de se resolver. E com a ajuda do instrutor Félix e toda a equipe espiritual, o André Luiz fez parte, no final do livro nós acompanhamos uma mudança do quadro e novas perspectivas anunciadas. Traduzindo, sem a ajuda espiritual de ordem elevada, fica difícil no nosso ambiente familiar nós conseguirmos resolver algumas situações. Nós precisamos do componente espiritual mais elevado. Nos livros psicografados pela Dona Ivone, também Dramas da Obsessão, pelo Bezerra de Menezes, Bezerra no início do livro ele anuncia como que o componente espiritual inferior atua, né? Às vezes espíritos que nos acompanham durante muito tempo e ficam ali estimulando brigas, naquela hora que nós estamos naquele conflito. Não tem aquela discussão que você quer dizer a primeira e a última palavra? Muitas vezes você não consegue sair. Podem reparar, você começa 20 minutos de discussão, e fala tudo, né? E fala cada vez mais, e às vezes fala coisas que não quer falar, às vezes magoa sem querer magoar, né? Uma pessoa que convive com você diariamente. Então, como que é importante orar e vigiar, lembrar da prece
e às vezes nós esquecemos dessas ferramentas importantes da evolução. Pode passar, por favor. Bem, agora é um momento que talvez vocês vão me expulsar daqui, que é uma mensagem muito forte, psicografada pelo Chico Xavier, saudoso Chico, de autoria de Cornélio Pires. Mas o objetivo é educativo, é pedagógico. A proposta aqui não é magoar ninguém, nem amedrontar, mas que cada pessoa possa fazer a sua reflexão e pensar hoje, ao sair daqui, o que pode fazer para melhorar o seu convívio familiar. É essa a proposta. A proposta é auxiliar. Então vamos lá. O Chico era tão bom de coração que todos os sábados ele visitava as casas das pessoas para levar um pouco de alento ao sofrimento da dor do próximo, a dor alheia. E numa determinada visita, ele percebeu que o conteúdo de ódio, de rancor, de raiva era muito grande. E depois ele recebeu essa psicografia que se intitula Ódio e Vida. Diz assim: recebi o seu bilhete, meu caro Joaquim Lorena. Respondo: ódio é loucura, que nunca valeu a pena. Ernesto Bozano, metapsiquista e não espírita, mas importante, o livro Pensamento e Vontade, analisando as visões de clarividentes, de sensitivos, ele nos diz que quando as pessoas pensavam com cólera, com raiva, com ódio, os videntes viam semelhantes a raios saindo da cabeça dessas pessoas. Então é mais ou menos isso, né? Quando você pensa com raiva no trânsito, na sua casa, é como se você estivesse lançando raios na mitologia romana de Júpiter nas pessoas, no seu próximo, às vezes num companheiro de ambiente familiar. Então isso não é o mais adequado para o nosso crescimento intelecto-moral, ainda que façamos, quando invigilantes. Mas é importante nós sabermos que o melhor não é retribuir o mal com o mal, é sempre retribuir o mal com o bem. Sei que você tem sofrido muita pedrada encoberta, mas não se vingue, perdoe. O tempo tudo conserta. Quem apanha aguenta feras, assim como você me diz, mas quem ofende ou maltrata é muito mais infeliz. Vocês podem ter a certeza que a pessoa que está ofendendo vocês, ou no ambiente de trabalho, ou no ambiente familiar, ela é muito mais infeliz. Não tem como, não é possível, do ponto de vista da religião, da filosofia, da ciência, uma pessoa maltratar a outra e se sentir bem. Não tem como, isso é impossível. Então se essa pessoa, se ela está maltratando, se ela está gritando, nós precisamos, ainda que seja difícil, orar muito por essa pessoa, que ela está precisando de ajuda. Para quantos nos imponham golpe, injustiça, pesar, injúria ou perseguição, a desforra, diz Cornélio Pires, é perdoar. Assim é porquanto a vida não faz princípios em vão, e a vida extingue as discórdias na lei da reencarnação. Agora que começa. Veja o problema de Amélia. O Oródio arrasou com Benta, mas Benta nasceu de novo. É a filha que ela amamenta. A filha, é o filho... já passou, né? É a filha que ela amamenta. Olha como isso é profundo, gente. Não é para ninguém chegar em casa, por favor, pelo amor de Deus, olhar agora para a filha, para o filho. Será que eu matei ela? Será que ela me matou? A proposta não é essa, por favor. Mas com certeza que tem algum conteúdo quando você tem 3 filhos e você não consegue ter afinidade com um. Isso não é para ninguém se sentir culpada ou culpado. Faz parte. Tem filho que você se comunica só de olhar. Ele já entende o que você quer. Tem filho que você olha, você conversa, você fala 10 vezes, você liga e não adianta. Não adianta. Quando eu faço esse trabalho, principalmente porque é um trabalho de perfil de seminário, estou tentando encurtar para modelo de palestra, de 50 minutos até 1 hora. Algumas pessoas que vão fazer perguntas, né, e falam: você tem filhos? Eu já sei que a pergunta é para
Eu falei, não, ainda não, meu sonho. Você vai ver, você fala muito fácil. Quero ver quando você for pai, se você vai ter esse discurso. Eu falei, entendi a mensagem. Que falar é fácil, né? Fazer que é difícil. Eu sei que é muito difícil. Eu não tenho filhos ainda, né? Mas eu tenho 1000 alunos, né? É uma responsabilidade muito grande. Tem professores, colegas que dizem, eu não vou ficar educando filhos dos outros. Mas para nós é muito bom poder conviver com crianças e jovens e poder ser útil de alguma maneira. Uma profissão muito bonita, e Kardec amava, Eurípides também. Ele dizia para o mãe dele, por favor, pode fechar tudo, menos o colégio. Menos o colégio. Tamanho amor que Eurípides de Barçanufo tinha pelo colégio Allan Kardec. Então, vamos lá. Numa versão prolongada, Ninita matou Concheta, e eis que a vítima voltou. São agora avó e neta. Não é toda avó que você tem afinidade, não é todo neto ou neta que você tem afinidade. Né? Tem neto que você não consegue pegar no colo. Como que é interessante isso, né? A vida é muito sábia. Às vezes pegar no colo é difícil. Quando tem alguma aversão, não é? Isso só a lei da reencarnação mesmo para explicar. Quando você tem afinidade, você está a 2 quilômetros da pessoa, você sente a pessoa, você vê a pessoa, seus olhos brilham. Isso o Espiritismo pode ajudar muito as pessoas a compreenderem o que isso acontece. Numa briga provocada, Cristina apagou Léo Gama. Léo, porém, tornou a terra. É o filho que ele mais ama. A relação mais próxima que tem e o tipo de amor que mais se aproxima do amor de Deus por todos nós é o amor de mãe. Imagine a importância de você cuidar de um filho, amamentar, vestir. Isso é um perdão da expressão, Deus é muito inteligente, mas muito inteligente, de através do Instituto Família, que é de ordem divina, pela reencarnação permitir que desafetos do pretérito, do passado, possam conviver. Não é? Porque é isso que na maior parte das famílias da Terra acontece. Claro que tem famílias que nós encontramos que não, onde as pessoas estão mais harmonizadas. Então você percebe um avanço espiritual coletivo, que serve até de modelo para outras famílias. Mas vamos combinar, se não houve quebra do processo cósmico, do processo evolutivo, a maior parte das famílias da Terra passa por esses problemas aqui de convívio, né? Que é muito difícil realmente conviver em família, ainda mais quando você não tem afinidade com os membros da sua família. Nesse livro aqui, do Inácio Ferreira Encarnado, que nós gostamos muito, nós só citamos o Inácio Encarnado. Psiquiatria em face da reencarnação. Tem um estudo, filho que detesta os pais. Então era um rapaz forte, de 24 anos, filho de pais italianos. Ele não conseguia ouvir a voz do pai. Ouvir. Dava nervoso nele, ouvir. E a mãe também ele tinha muita dificuldade, mas mais o pai. E aí, com o auxílio da equipe mediúnica, que ajudava lá o sanatório, fundado pelo nosso querido Inácio Ferreira, chegaram a uma encarnação anterior desse espírito e descobriram que o atual pai era um tio que foi trabalhar com ele numa adega e tinha se relacionado com a mulher do sobrinho. Então isso provocou uma confusão danada e reencarnaram na mesma família. O tio é o pai e a mulher que o traiu é a mãe. Quando ele saía de casa ele melhorava, aí chegava no sanatório, rapidamente melhorava, voltava para casa, piorava. Expliquei isso. Acontece conosco às vezes. Você está muito bem, trabalha, falou com todo mundo, bom dia, boa tarde. Você chega em casa, você piora. No seu ambiente familiar, né? Então você começa a falar, eu fico melhor fora de casa do que em casa, não era para ser o contrário. Então são perguntas que as pessoas geralmente fazem. Continuando, prejudicavam-se em ódio, Rosendo e Janjão de Tuta. Morreram e renasceram 2 irmãos gêmeos em luta. Não é que todos os irmãos gêmeos necessariamente sejam dessa maneira. Por favor. Vocês são gêmeos. É mesmo? Sério? Não é brincadeira não, sério? Vocês são amigos desde criança? Obrigado. É mesmo? Bonito? Tá vendo?
Flamengo. Eu sou Vasco. Tá vendo? É diferente. Nem todo caso, não é um axioma, uma sentença. Todo mundo é inimigo, fica todo mundo aqui desesperado, não é isso. Mas não interessa. Eu não vim agarrado no pé dele, não. Já tem um trabalho espiritual que foi feito, né? Mas aí lembra a história de Esaú e Jacó, que nós começamos lá atrás e aí as coisas vão se encadeando. Lá o irmão da demanda matou Quincas na moenda. Quincas voltou, é o netinho que vai herdar a fazenda. Quantas brigas em família por causa de dinheiro, né? Na hora do enterro que vai pagar, uma confusão danada, no hospital que vai visitar, é um problema, e aí testamento vai ser meu, o terreno é meu, a casa é minha, e a gente não vai levar, né, essas coisas, né? Eu sei que é difícil, porque nós vivemos num mundo material e precisamos cuidar disso também, mas o ensinamento maior é que nós não precisamos levar a ferro e fogo essas questões, não é? Acho que não tem preço a sua saúde, o seu equilíbrio espiritual, com certeza isso é muito importante. Por ódio ao genro, trajando caminho de mal em mal. Tem até nas canções populares da cultura brasileira essa coisa do genro, da sogra, não é? É muito comum na tradição, na cultura brasileira, nós percebemos essas brigas que existem. E aí vocês vão entender porque que às vezes vocês não têm afinidade com a sogra de vocês. Tem gente que tem, que adora e tal, mas tem gente que já não tem. Então é muito difícil essas coisas realmente. Um sogro e tal. Caminha de mal em mal, sempre esgotado e nervoso de hospital para hospital. Se você quer ser feliz, nunca se arrede do bem. Auxiliando e servindo, nunca pense mal de ninguém. Perante a bênção da vida, perdão é saúde e fé. Ame e perdoe, Carol. Deus é amor, isso é que é. Cornélio Pires é Espírito, o livro Astronautas do Além, que o Chico escreveu na época que ele estava muito próximo do Herculano Pires, em parceria. Então, psicografia de Chico Xavier. O ensinamento maior é de Jesus aqui, né? Não poderia ser diferente. Jesus dizia: reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás no caminho com ele, na encarnação, às vezes no mesmo ambiente familiar, para que o adversário não te entregue ao juiz. Quem é o juiz aí? A nossa consciência, não é? Tem uma pergunta de O Livro dos Espíritos que diz assim: onde estão escritas as leis de Deus? A resposta é: na vossa consciência. Não que não estejam escritas nos livros sagrados das religiões do mundo, também estão, mas sobretudo, acima de tudo, na nossa consciência. Então, para que o adversário não te entregue ao juiz, na nossa consciência, para que o juiz não te leve ao oficial de justiça, aí nós lembramos da lei divina, que é incorruptível, que é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, pelo que as pessoas têm, mas sim pelas obras, pelo que elas são. E então, para que o juiz não te leve ao oficial de justiça, e que ambos, os dois, te encerrem na prisão. De lá você não sairá até resolver o seu problema. Ou seja, é o círculo vicioso das encarnações problemáticas, onde você está preso porque ainda não conseguiu perdoar. E é difícil, mas é algo que nós precisamos buscar. Pergunta 204 de O Livro dos Espíritos: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam as vossas existências anteriores. Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos, e a antipatia, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos, ou seja, espíritos onde você não consegue ter simpatia, e sim antipatia. Pode passar, por favor. 208, essa todo mundo tem medo, mas aí, a primeira vez que eu li essa pergunta, aí eu comecei a fazer uma pesquisa, vou encontrar alguma coisa do Kardec diferente. Aí nós achamos um comentário de Kardec na Revista Espírita que alivia um pouco o peso dessa resposta, que as pessoas já até gravaram, né? Porque ela realmente marca. A pergunta é, 208, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste?
Os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Aí dá medo, né? Porque muitas vezes você faz a sua parte, você educa, você procura dar bons exemplos e você encontra a ingratidão, às vezes um comportamento do filho ou da filha que você não concorda muito, que não era aquilo que você desejava. É realmente muito difícil, deve doer, né? Aquela dor que propriamente não é física, que pode ser física um dia, mas é moral. Então é muito complicado isso. Mas aí nós achamos esse comentário de Allan Kardec, onde ele diz o seguinte: na Revista Espírita de 1864, é um trabalho de pesquisa de 12 anos de Allan Kardec, a tradução da Edsel que nós usamos, um pioneirismo maravilhoso do Frederico Giannini, que usava os seus próprios recursos para traduzir as obras do Kardec, do francês para o português, a própria Revista Espírita, que contou com a tradução de Júlio Abreu Filho e a parte da poesia, dos poemas com Herculano Pires. Então, há décadas eles traduziram a Revista Espírita, que hoje nós encontramos com mais facilidade nas editoras. Mas Kardec diz assim, ó: esta falta, que seria a dos pais, sem dúvida pertence a eles. Mas é bom dizer, muitas vezes estes pecam mais por ignorância, desconhecimento, do que por má vontade. Em muitos pais há incontestavelmente uma culposa despreocupação. Aí que não pode. Essa falta de responsabilidade, nós falamos para os nossos alunos. Às vezes eles gostam da parte boa, até muito antes do tempo, cada vez mais, né? Segundo pesquisas sociológicas. Mas, na hora da responsabilidade, eles são os primeiros a fugirem das responsabilidades. Então isso que não pode. Se você está careta, professor, você é de outro tempo, você parou, mas assim, são coisas que eles falam. Porque é o que eles aprendem, é o que eles ouvem na própria televisão, os programas de baixíssima qualidade do ponto de vista moral. Então assim, ignorância. Aí nós precisamos ajudá-lo. Mas em muitos outros a intenção é boa. É o remédio que nada vale ou que é mal aplicado. Hermínio Miranda, nesse livro conhecido do movimento espírita, Nossos Filhos São Espíritos, teve o prefácio do Jorge Andréa, querido Jorge Andréa, que deu uma excelente contribuição para o espiritismo, no nosso entender, ainda encarnado. Nesse livro, ele admite que quando ele foi pai pela primeira vez, ele não estava preparado. Então assim, é comum, acontece, somos seres humanos, mas o bonito é que ele resolveu ajudar, e como ele viu que é difícil você ser pai, ainda mais sem o devido preparo, ele escreveu um livro depois para ajudar os pais, para que se preparassem para tão profunda e bonita missão. Então essa é a proposta, um livro, como diz o prefaciador, o Jorge Andréa, de historietas, de fácil leitura, e que teve uma grande aceitação do movimento espírita. Nossos Filhos São Espíritos. O próprio título já é sugestivo. Pode passar, por favor, por causa do nosso tempo? Queria mostrar a mensagem de Agostinho. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Aí. Não, pode passar. Aí. Essa mensagem é muito forte sobre o tema família e importante. O Agostinho, no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, honra teu pai e a tua mãe, ele diz assim: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das provações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. É essa uma pungente angústia. Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, serão senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há, afirma o Espírito, desesperos eternos. Então, tudo passa. A mensagem
do Espiritismo sobre o tema família é de esperança. Dizia Herculano, né? A esperança espírita não repousa nas fragilidades humanas. Não é da ordem humana, é da ordem do espírito, para que nós possamos, mediante as dificuldades no ambiente familiar, atualizar as nossas potencialidades divinas. E é no calor das experiências difíceis que nós crescemos espiritualmente. Dizia Jesus: ninguém subiu aos céus senão aquele que desceu. Se subiu, porque nem sempre esteve lá. Ele foi galgando, subindo, por isso tem autoridade moral para ensinar. Jesus dizia: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. No mundo tereis tribulações, dificuldades, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Tipo dizendo, vós também vencereis. Então a mensagem do cristianismo, o evangelho significa boa nova, boa notícia, uma notícia alegre, para frente. E não entendemos porque a imagem da crucificação triste predomina na humanidade até hoje. Porque Jesus é alegre, é aquele que venceu a morte física. Não temeis os que vos podem matar o corpo, eles não podem vos matar a alma. O que diferencia Jesus dos demais não é a crucificação, porque Roma praticava a crucificação em larga escala. O que diferencia foi o comportamento de Jesus diante da morte, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então nós precisamos modificar a nossa visão sobre o cristianismo e também sobre o espiritismo, que vem trazer uma mensagem de consolo, mas porque esclarece, edifica, eleva. Mas por isso é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. Se você olhar uma vida, fica difícil. Aí você vai cobrar de uma pessoa no seu ambiente familiar aquilo que ela não pode lhe dar. Porque como? Se são 1000 anos de história, de dificuldades, não pode exigir da pessoa que ela não pode dar. Não é que a sua mãe não goste de você, nem seu pai. Não é isso. É porque tudo precisa de tempo. E aí um aniversário, um desencarne de alguém, as pessoas estão mais sensíveis e se abraçam e se falam. É um presente que você dá no Dia das Mães, que seja uma flor, apesar das convenções mundanas, tudo vale a pena dependendo da intenção. E aí você se aproxima, você dá bom dia, você dá boa tarde. Então são coisas pequenas, simples, mas profundas. Vai passar para eu terminar? Vai passar mais um pouquinho, deixa eu ver. Vai passar. Vou terminar aqui. O Herculano, frase dele no livro Curso Dinâmico de Espiritismo: a família nasce do amor e dele se alimenta. É o amor de Deus por todos nós, que nos ama tanto que permite que nós estejamos reencarnados com pessoas onde nem sempre tivemos afinidade na estrada da evolução, mas para que possamos construir essa afinidade daqui para frente. Então a perspectiva é de mudança de conduta, não é? De fazer a nossa parte, de começar a não retribuir o mal com o mal, o grito com o grito, aprender a ouvir, aprender a calar e sempre orando pelas pessoas que estão desequilibradas no momento. Mais um pouquinho. Aí o nosso querido Pestalozzi, uma imagem desse grande educador chamado Pedagogo do Amor, valorizava demais a instituição família. A escola para ele deveria ser uma extensão da família. Ele gostava da escola mais afetiva, esse contato de ser para ser, que Eurípides fez muito bem no colégio Allan Kardec. Pode passar. Ele vivia cheio de crianças que estavam próximas dele, com amor. E aí os nossos queridos Allan Kardec e a doce Amélie Boudet não tiveram filhos no sentido biológico, físico, mas muitos filhos do coração. Quantas pessoas eles conseguiram ajudar, estavam desesperadas, sofrendo e passaram a ter uma nova conduta, uma nova perspectiva. Pode passar? Acabou. Bem, eu gostaria de agradecer demais a paciência de vocês. Eu sei que eu falo demais, acabei passando do tempo. Eu gostaria de pedir a Jesus, que possa ajudá-los, abençoá-los em suas provações no ambiente familiar, que todos nós possamos sair daqui mais rejuvenescidos, mais revigorados, com a certeza de que tudo passa
e que todas essas experiências que nós estamos passando hoje, mais para frente nós vamos olhar para trás, nós vamos entender melhor que tudo que aconteceu foi para o nosso próprio bem. Então, muita paz para vocês e uma boa noite.